Salve família, salve quebrada. Tamo junto aí novamente. Aqui é o professor Fabinho. Já apareci aqui algumas vezes, mas foi só a voz, na verdade, que apareceu. E hoje eu decidi botar as caras aí. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante na época da Idade Média, que também acaba que é importante hoje ainda. É o seguinte, nós vamos falar sobre a Igreja Católica, o cristianismo, como ele se consolidou, ganhou força ali no período da Idade Média, sendo uma das instituições mais poderosas e importantes naquele período, e como que ela se arrastou até a atualidade e também continuando assim, tendo influência, talvez com uma influência assim menor, né? Mas ainda assim exercendo bastante poder e influência no Ocidente. Então, família, bora começar, certo? Desde o primeiro século lá, depois de Cristo, o cristianismo ele vem desempenhando um papel cabuloso assim na Europa, tá ligado? Principalmente ali em Roma. Só que o bagulho era o seguinte, nesse início aí, nesse primeiro século, o que rolava? O cristianismo ele tinha várias leituras, não era um bagulho assim sistematizado, várias crenças pagãs coexistiam ali. E aí isso perdurou até ali mais ou menos quando houve o concílio de Nicéia. Mano, o que foi o concílio de Nicéia? O concílio de Nicéia foi o seguinte, família, presta atenção. Foi quando a galera ali, uma parte dos cristãos chegou e falou, pô, o bagulho tá bagunçado, nós vai ter que dar um jeito nisso aí. A gente tem que sistematizar o bagulho e ter uma imagem clara do que é o cristianismo. E aí foi assim que eles fundamentaram ali e reformularam a hierarquia dentro da igreja, ou seja, quem manda em quem obedece fica calado, quem manda no quem recebe o quem deixa de receber, quem foi distribuídas as funções também. Então o bagulho começou o quê? A virar um sistema, uma instituição propriamente dita, que antes o bagulho era assim, muito fluido, tá ligado? Agora não. Depois do concílio de Nicéia, o que acontece? O cristianismo começa a ter uma cara de uma instituição, ou seja, tarefas determinadas, com pessoas ali dentro com funções determinadas e uma hierarquia, ou seja, gente acima de outras pessoas, com posições, com funções, com poderes sobre as outras. Então o bagulho estava assim, mas ficando cada vez mais o quê? Consolidado como um sistema, como uma instituição. E aí, família, o que acontece? Depois de estabelecida como uma instituição, a igreja começou então a ter um papel cada vez mais influente, mais forte ali na Europa. E aí o que acontece, família? Naquela época, as pessoas pensavam muito na vida após a morte. Elas ficavam pensando, pô, o que vai acontecer comigo depois de eu morrer, tá ligado? Eu não sei, pô. E aí a igreja católica falava, véi, o bagulho é o seguinte, depois da morte tem o céu. Só que o céu não é qualquer um que vai não, tá ligado? Vou mandar o papo reto aqui pra você. Tu tem que ter uma determinada conduta, uma determinada postura pra ir pro céu, tá ligado? Pra ir pro paraíso. E essa postura é o seguinte, pô, não é ficar esbanjando aí, tu tem que, ó, dar pra receber. Pra você receber seu espacinho lá no céu, tu tem que dar um pouco também, pô. Tu tem que dar o quê? Só um pouco da tua terra, tu tem que dar um pouco do teu ganho. Aí tem o quê? O dízimo, tá ligado? Tem toda uma parada ali de troca, de dar pra receber. Dar aqui na terra pra receber lá no paraíso depois da morte, na eternidade. Então, foi dessa forma que a Igreja Católica começou a ganhar o quê? Poder material, família. Começou a ganhar, pô, riqueza e depois começou a ostentar o bagulho, que depois lá na frente tu vai ver que esse negócio vai dar confusão ainda para a igreja. Mas a priori foi o seguinte, a princípio foi assim, foi recebendo, vendendo ali indulgência. O que é indulgência, família? É você, era o que a galera vendia. Por exemplo, a igreja vendia pedaço de madeira falando que era pedaço da cruz, vendia
o perdão também, tá ligado? Aí que a pessoa, para ser perdoada, ela tinha que pagar. Aí, então era todo um bagulho voltado mesmo para quê? Para a riqueza material da Igreja Católica, do cristianismo. Além de outra coisa, família, eles recebiam muita terra. E vocês estão ligados que terra na Idade Média é sinônimo de poder. Quanto mais poder, quanto mais terra alguém tinha, mais poder. E o que acontece, família? Olha só que loucura. A Igreja Católica foi tendo cada vez mais fiéis à igreja, o cristianismo, tendo mais fiéis, que aí começou a ter de fato uma influência muito grande sobre uma população muito grande da Europa. E aí que os reis ali dos reinos medievais pensaram, pô, vou fazer aliança com a igreja. Por quê? Porque se a igreja tem esse tanto de influência sobre os seus fiéis, e são muitos, se eu faço uma aliança, ela vai o quê? Colaborar comigo. E para a igreja também era muito bom essa aliança. Por quê? Porque eles recebiam terras, tá ligado? Em troca da aliança. Pô, ó, o que a igreja falava? Falava o seguinte, cara, eu faço lá uma imagem massa pro você, lá pros meus fiéis, para eles te obedecer e tudo, te respeitar. Boto lá, falo que você foi escolhido por Deus, então eles não vão poder questionar a sua autoridade, mas tu tem que me dar algo em troca. E esse algo em troca eram as terras. E dessa forma, grande parte ali dos feudos da Europa estava sob controle do cristianismo, tá ligado? Outra coisa, nos feudos sempre tinha uma, uma paróquia ali da Igreja Católica em todos os feudos, que era para realizar as missas, batizados, bagulho e tudo. Sempre tinha então essa influência muito forte em cada feudo, família. Outra coisa, a Igreja Católica tinha que meio um monopólio sobre a educação do povo letrado. Por quê? Porque a maioria da galera alfabetizada era da Igreja Católica. Educação naquela época, família, era o quê? Era bagulho restrito à elite. Só era um privilégio, tá ligado? Não é igual hoje que é um direito. Não, é um privilégio ali só pros mais ricos, pro clero e pra uma parte da nobreza. Então, assim, era trabalho de ocioso a educação. Era privilégio. Os servos ali, os camponeses, essa galera não era alfabetizada, não tinha acesso à educação, não tinha acesso ao ensino da leitura, da escrita. Então, tudo isso também participava do método de controle da Igreja Católica ali sobre os seus fiéis, entendeu? Outra coisa, família, a Igreja Católica, com tudo isso que a gente tá falando, ela foi o que? Ela se tornou uma das principais, se não a principal instituição da Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média a gente não tinha tantas instituições, certo? Com o fim do Império Romano, as instituições elas ruíram e praticamente sobrou apenas a Igreja Católica. Só que, mano, não adianta a gente pensar que o bagulho se deu de forma assim, pacífica e de boa. Não, a todo momento existiram pessoas que não aceitaram a imposição da Igreja Católica. Por quê? Porque quando a Igreja Católica fazia aliança com um determinado rei, esse rei, o que ele fazia? Obrigava a galera daquele reino a se tornar cristão. Mas nem todo mundo aceitava, tá ligado? Aí os caras faziam resistência. Os caras, o que eles faziam? Não aceitavam, cultuava escondido ali sua própria crença, o sistema de crença pagão, ou então às vezes o cara até acreditava no cristianismo, mas não naquele cristianismo pregado pela Igreja Católica, tá ligado? E foi assim que no ano de 1504, família, se deu um bagulho muito interessante chamado Cisma do Oriente. O que foi isso? Se liga. Uma galera não estava satisfeita com a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a herança do Império Romano. Eles falam, pô, não vai rolar isso aí, não tô concordando, concordo, penso outra coisa.
Concordo com algumas coisas, mas outras coisas não dá, não desce, velho. Não desce, não quero isso, mano, não quero. O que que então essa galera fez? Juntou uma galera ali que também estava insatisfeita com o cristianismo, mas não queria abandonar o cristianismo. Tava insatisfeito, mas não queria abandonar. Então o que que eles fizeram? Pô, bora montar outro sistema. Foi assim que nasceu a Igreja Bizantina, que hoje também é conhecida como Igreja Ortodoxa Grega. Família, ali essa Igreja Bizantina tem algumas características diferentes da Igreja Católica Apostólica Romana, como por exemplo, eles não têm um papa, mas sim um patriarca. E foi assim que a igreja também viu que esse domínio dela não seria de forma pacífica. Como eu disse para vocês, nem todo mundo aceitava, né, essa imposição da Igreja Católica. Nem todo mundo queria assim, engolir o que a Igreja Católica impunha para a galera. Então, família, a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela sempre tentou ali reafirmar sua autoridade por meio da imposição, por meio da perseguição, principalmente ali com a Inquisição, mais na frente que eles vão fazer? Vão queimar a galera que segue, que acredita em outros tipos de crença, e eles vão condenar essas pessoas à fogueira como sendo bruxas, principalmente as mulheres, com todo tipo de absurdo que tu pensar. A mulher tinha uma verruga no nariz, o que que eles falavam? Pô, aqui foi onde o diabo beijou ela. Isso aí é a prova que ela é bruxa e que fez pacto com o diabo. Eles faziam isso, família, tá ligado? Então, assim, o poder da Igreja Católica na Idade Média foi muito com base nessa imposição. E é por isso que também lá na frente, tanto com essa imposição e com o esbanjamento de riqueza, também vai dar muita treta. Porque uma galera vai chegar e falar, pô, isso não tá certo, mano. Esse bagulho de ficar ostentando riqueza, pô, esse bagulho aí eu acho que Jesus não pregava isso não. E aí um cara chamado Lutero, que a gente vai estudar mais na frente, Reforma Protestante, vai começar a questionar isso aí, mas isso aí é cenas pro próximo capítulo, um assunto mais na frente, beleza? Então, família, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, comenta aí, ó. Os comentários estão para isso. Deixa o like aí no vídeo. Segue aí a Professores Funkeiros, que é um projeto bacana demais. Altos professor somando no bagulho. Então é isso. Valeu, família. É nóis.